Evolução e corpo espiritual. Primórdios da vida. Procurando fixar ideias seguras acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos de algum modo os primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as convulsões telúricas, pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina, com a supervisão do Cristo de Deus, lançaram os fundamentos da vida no corpo ciclópico do planeta. A matéria elementar, de que o elétron é um dos corpúsculos base, na faixa de experiência evolutiva sob nossa análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertencemos, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura. A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa e espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhe magnetizavam os valores, permutando-se entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, de que lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. Nascimento do reino vegetal. Aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução. Lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal de seu início. Milênios e milênios chegam e passam. Formação das algas. Sustentada pelos recursos da vida que na bactéria e nas células se constituem do líquido protoplásmico, o princípio inteligente nutre-se agora na clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue de que se alimentará no reino animal. O tempo age sem pressa, em vagarosa movimentação no berço da humanidade, e aparecem as algas nadadoras, quase invisíveis, com as suas caudas flexosas, circulando no corpo das águas, vestidas em membranas celulósicas e mantendo-se à custa de resíduos minerais, dotadas de extrema motilidade e sensibilidade, como formas monocelulares em que a mônada já evoluída se ergue a estágio superior. Todavia, são plantas ainda e que até hoje persistem na Terra, com filtros de evolução primária dos princípios inteligentes em constante expansão. Mas plantas superenvolvidas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como atestado da espécie. Sucedendo-se por ordem, emergem as algas verdes de feição pluricelular, como no novo núcleo a salientar-se, inaugurando a reprodução sexuada,
e estabelecendo vigoroso embate nos quais a morte comparece, na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que perdurarão no decurso das eras, em dinamismo profundo, mantendo a edificação das formas do porvir. Dos artrópodos aos drometérios e anfitérios. Mais tarde, assinalamos o ingresso da mônada a que nos referimos nos domínios dos artrópodos, de exoesqueleto quitinoso, cujo sangue diferenciado acusa um átomo de cobre em sua estrutura molecular, para em seguida surpreendê-la, guindada à condição de crisálida da consciência, no reino dos animais superiores, em cujo sangue, condensação das forças que alimentam o veículo da inteligência no império da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando o parentesco inalienável das individuações do espírito, nas mutações da forma que atende ao progresso incessante da criação divina. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-cambriano, aos fetos e às licopodiáceas, aos trilóbites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminígeros e radiolários do terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários e selenterados da era paleozoica, esboçando a estrutura esquelética. Avançando pelos equinodermos e crustáceos, entre os quais ensaiou durante milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, caminhou na direção dos ganoides e teleósteos, arquigossauros e labirintodontes, para culminar nos grandes lacertíneos e nas aves estranhas, descendentes dos pterossauros no Jurássico Superior, chegando à época supracetácea para entrar na classe dos primeiros mamíferos procedentes dos répteis pteromorfos. Viajando sempre, adquire entre os drometérios e anfitérios os rudimentos das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Faixas inaugurais da razão. Estagiando nos marsupiais e cetáceos do oceano e oceano médio, dos rinoceterídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do Mioceno, e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno, incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas, a mônada vertida do plano espiritual sobre o plano físico. Atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosa adquirida nas faixas inaugurais da razão. Elos desconhecidos da evolução. Compreendendo-se, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanando da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho, encerrando em si a árvore veneranda, que será de futuro, não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico simplesmente considerado, porquanto, por meio do nascimento e morte da forma,
sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Evolução no tempo. É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições, desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro por meio da reflexão automática de sensações e impressões, em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configura os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na textura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão, com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos, na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária, em que a civilização elementar do sílex denuncia algum primor de técnica, nada menos que 1,5 bilhão de anos. Isso é perfeitamente verificável na desintegração natural de certos elementos radioativos na massa geológica do globo. E entendendo-se que a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200.000 anos, preparando o homem com a bênção do Cristo para a responsabilidade, somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisiopsicossomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo grau de ascensão à consciência cósmica. Uberaba, 22 de janeiro de 1958.